Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos juntos, unidos e reunidos mais uma vez, em mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, e nós estamos agora na lição de número 10, uma lição onde nós estudaremos a sabedoria divina, bem como a transcendência e a imanência de Deus. O nosso tópico é o tópico de número 1, que é onde nós vamos estudar a respeito da sabedoria de Deus. E diz assim a nossa revista: o dicionário grego de Strong, sabedoria ou Sofia, a sabedoria de Deus significa a sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. E aí o comentarista traz uma série de versículos bíblicos que respalda essa sua fala. Portanto, vai além de conhecimento, pois se refere também à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir seu propósito com a participação plenamente harmoniosa dos seus atributos. Como nós já dissemos desde o início, os atributos divinos, eles são indissociáveis, eles estão unidos. Um está harmonizando perfeitamente com o outro. E o que nós vamos ver nesse tópico de número 1 é que a sabedoria de Deus, como uma das suas perfeições, está muito acima daquilo que podemos entender a respeito desse atributo. O comentarista nos explica que ela inclui a ideia de habilidade infinita. A sabedoria de Deus traz essa ideia, que Deus é um ser habilidoso infinitamente. Traz a ideia de discernimento irrestrito. Ele discerne todas as coisas e de ninguém ele é totalmente discernido. Também traz a ideia de conhecimento ilimitado por sua sabedoria divina. Nós temos aí o conhecimento ilimitado sendo colocado em ação. E ainda pureza, de conformidade com todos esses versículos que o comentarista citou aqui na revista. Tudo isso para nos ajudar a entender um pouco e conseguir fazer então essa distinção entre sabedoria e conhecimento divinos da sabedoria e conhecimentos humanos. Bem, a noção de sabedoria em Deus, apesar de grandiosa, ela também se revela em pequenas coisas e nos mínimos detalhes. Deus é sábio e, por sua infinita sabedoria, por ser esse um atributo seu, o ser humano se fez participante de tudo isso que Deus é de modo absoluto, numa fração mínima, elementar. Como imagem de Deus, o ser humano também pôde desenvolver a sabedoria. Pede-se que ele seja sábio, pede-se que ele desenvolva esse atributo não apenas para as grandes coisas, como também para as pequenas coisas. Existe um conto judaico do século XVIII. O judaísmo eles têm muito dessa questão de elaborar esses contos na sua literatura para trazer uma lição moral e um ensinamento elementar. Então existe um conto judaico a respeito da sabedoria que nos conta que um rabino muito famoso, ele recebia alunos. Esses alunos passavam com ele durante o ano para aprender com o rabino tudo o que necessitavam para então crescer no conhecimento tanto pessoal quanto espiritual, para quem sabe no futuro virem a se tornar rabinos também. E um jovem foi para poder morar
com esse grupo de estudantes na casa desse rabino para aprender com ele. Vencido o prazo de 1 ano, esse jovem voltou para a casa dos pais para poder gozar um período de férias. Então o pai perguntou: e aí, como foi seu ano com o rabino? E ele disse: foi bom, mas eu acho que o Rebbe, ou Rabi, ou Rabino, como eles dizem, ele não se mostrou muito motivado para nos ensinar coisas. Ele não dá aula para gente, ele não explica as coisas assim com profundidade. Eu achei que eu ia aprender mais com ele. O pai virou para aquele rapaz, deu um sorriso discreto e disse: meu filho, você não foi morar com o rabino para poder ficar estudando e aprendendo com o rabino coisas grandes, profundas. Você foi estudar com o rabino para poder aprender como o rabino amarra suas botas. Aparentemente é um conto meio sem noção, né? Nós, na nossa cultura, não conseguimos pegar aí a relevância desse ensinamento. O que um pai estava querendo ensinar para o seu filho com aquela ilustração? Ele estava dizendo que o filho, ele deveria entender a moral dessa história e deveria entender que a sabedoria de uma pessoa, ela pode ser percebida nos mínimos detalhes do dia a dia, pode ser que ela não esteja em grandes coisas. Agora, a falta de sabedoria, ela também é percebida nos mínimos detalhes do dia a dia. Então, a sabedoria de uma pessoa, ela transparece no modo como a pessoa se comporta, no modo como a pessoa se apresenta publicamente, no modo como uma pessoa se assenta junto aos outros, na forma como uma pessoa fala. A sabedoria de uma pessoa se revela no modo como ela trata as outras pessoas, como ela executa as suas atividades, como ela se comporta em determinadas situações, ou seja, a sabedoria pode aparecer muito mais no modo como você amarra suas botas do que quando você resolve pousar de muito inteligente querendo parecer sábio. Tem um autor chamado Luiz Felipe Pondé que ele diz que a sabedoria é a finesse da alma. Então nós aprendemos com esse conto judaico que realmente um sábio, ele ensina pelo exemplo. Um sábio, ele ensina mais por aquilo que ele faz, pelo modo como ele age, do que através da exposição de teorias. Bem, nós sabemos que sabedoria e conhecimento, elas diferem uma da outra. Enquanto conhecimento seria aquela organização das informações ao ponto de compreender essas informações em substância e em profundidade, a sabedoria vai além porque trata do conhecimento vivo que se manifesta na essência da pessoa e está unificado com a própria vida desta pessoa. A sabedoria, quando todo esse conhecimento que ela adquire se torna vivo e vai fluir então da pessoa, porque esse conhecimento ele não foi apenas adquirido para se ter algo, mas ele foi adquirido para ser incorporado à própria da essência da pessoa, para que ela seja alguém de uma qualidade, de uma grandeza superior. Quando a gente fala de sabedoria divina, nós estamos dizendo que Deus é o Deus de todo conhecimento e Ele utiliza desse conhecimento de forma perfeita
com o fim de cumprir os seus propósitos eternos e com isso harmonizar todos os seus atributos. Então, quando a gente estuda sabedoria e conhecimento, que sabedoria está além do conhecimento, nós chegamos ao entendimento de que não é por ter muito conhecimento que uma pessoa se torna sábia. Realmente, nós temos pessoas aí com conhecimento vastíssimo e ainda assim elas são tolas e não sábias. E tem outras que mesmo que tenham um conhecimento limitado, até mesmo reduzido, o seu comportamento sábio faz com que ela manifeste uma sabedoria. Veja que quando a gente olha a palavra de Deus e começa a buscar a sabedoria através das páginas das Escrituras, nós vamos ler em Provérbios 9:1, a sabedoria já edificou a sua casa, a sabedoria já lavrou as suas 7 colunas. Então, quando nós lemos na Bíblia que sabedoria é esse processo de edificação pessoal, de coluna lavrada, de firmeza, de atitude positiva, do conhecimento sendo colocado em ação e aplicado no dia a dia, a gente vai entender, por exemplo, que quando a palavra de Deus nos diz para amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem a quem nos odeia, orar pelo que nos maltratam e nos perseguem, que isso é sabedoria. Quando nós lemos na palavra de Deus que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, isto é sabedoria. Quando lemos que a ninguém devemos tomar mal por mal, que devemos procurar as coisas honestas perante todos os homens, isto é sabedoria. Quando nós lemos que nós que somos fracos devemos suportar as fraquezas dos fortes e não agradar a nós mesmos, isso é sabedoria. Quando nós lemos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso é sabedoria. E por aí vai. Nós podemos encontrar a sabedoria de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, sendo comunicada de muitas e diferentes formas. Mas nós vamos ver a sabedoria em ação, principalmente no bom porte em Cristo. Veja que tudo isso nos dá um vislumbre do que a sabedoria realmente é. E vai continuar renovando nossas mentes para transformar então a nossa vida. Veja que quando nós tomamos o conteúdo bíblico, aprendemos o que está na Bíblia, temos o entendimento adequado, a interpretação correta, a aplicação prática deste conteúdo na nossa vida cotidiana, isso nos faz sábios. E nós aprendemos bem mais do que amarrar as botas com os autores sagrados. Então vejamos. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal, item 1.1. A sabedoria de Deus não foi adquirida, ela é a própria sabedoria. O salmista diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. Jó disse: com ele está a sabedoria, a força, conselho e entendimento tem. Jó 12, 13. Paulo disse: ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, 27. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele há a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel 2, 21.
o que nós vemos aqui? A sabedoria de Deus não foi adquirida, Deus é a própria sabedoria. E sendo infinitamente sábio, sua sabedoria é completamente superior à sabedoria humana. Deus não precisa consultar a ninguém. E este é um ponto de partida para nós pensarmos esta questão. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. E aí o comentarista aqui, depois de mostrar a sabedoria descrita em Salmo, descrita em Jó, em Daniel e em Paulo, ele também deixou aqui no comentário para o professor uma série de versículos que embasam essas afirmativas que ele fez. O que sabemos é que não há sabedoria como a do nosso Deus. Toda sabedoria humana é tão somente uma fração mínima da sabedoria divina. Bem, duas coisas nós podemos observar quando nós vamos lendo a respeito da sabedoria na Bíblia, principalmente nas cartas paulinas. A primeira delas, mesmo estando à disposição de todos, podendo ser compreendida através da revelação, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Em 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. O que nós temos é que com toda a manifestação, com toda a revelação de Deus e da sua sabedoria, ainda assim o mundo não o conheceu pela revelação da sua sabedoria. Então hoje nós fazemos o uso desse recurso que Deus nos deixou, que é o recurso da pregação, para continuar apresentando a sabedoria de Deus ao mundo. Agora, se o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, nós precisamos conhecer. E nós precisamos prosseguir conhecendo, que é o que diz Oséias 6:3. Isso porque se a pregação do Evangelho é loucura para este mundo, para nós ela é poder de Deus para a salvação e salvação de todo aquele que crê. A segunda coisa, então, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. E aí nós temos a loucura da pregação à disposição daqueles que ainda hão de conhecê-lo. E o segundo ponto, a sabedoria deste mundo, na realidade, é que é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3:19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanhou o sábio na sua própria astúcia. E também Tiago escreveu em Tiago 3,15 que a sabedoria deste mundo, que é loucura diante de Deus, ela na verdade, ela não vem do alto. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Então sim, Tiago está falando de uma sabedoria necessária para lidar com as circunstâncias e as pessoas em Tiago 3,13, porque se a sabedoria deste mundo é terrena, é animal e é diabólica, a sabedoria que vem do alto, diretamente do Pai das luzes, ela é perfeita. Nela não há sombra de variação. E é por isso que lá em Tiago 3,13 ele vai dizer: quem dentre vós é sábio e entendido? Você é sábio? Então mostre. Mostre como? Pelo seu bom trato às suas obras em mansidão de sabedoria. Então, Tiago está falando aqui da sabedoria para lidar com as circunstâncias e as pessoas. Se nunca alcançaremos a sabedoria divina nem de longe, esse é um fato incontestável, no entanto, Deus nos dá a sabedoria necessária para vivermos a nossa curta existência em dignidade e em honra.
E assim como a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal, e perfeição aqui não é uma simples plenitude quantitativa, mas também uma excelência qualitativa. Então, se a sabedoria de Deus é essa perfeição pessoal, nós devemos também almejar esta sabedoria e buscar por ela, com o fim de nos tornarmos perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai que está no céu. Bem, o segundo ponto, 1.2, a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano de redenção. Então, vemos aqui no primeiro ponto que a sabedoria de Deus, ela é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus é algo intrínseco, é algo próprio de Deus. E ela se manifestou. Ela manifestou-se na criação, ela manifestou-se no plano de redenção. Em sabedoria, Deus fez os céus e a terra e todas as suas criações, inclusive o homem. Salmo 19, 1 e 2. Não tem coisas mais lindas do que o sol, a lua, as estrelas, a chuva, a brisa, a neve, os rios, mares, as plantas e florestas, e diversos tipos de animais, peixes e aves. Uma natureza exuberante, de tirar o fôlego de qualquer um. Porque o Senhor é Deus de sabedoria, para poder fazer todas estas coisas. E depois vem dizendo, a obra da redenção humana também não pode ser esquecida. Paulo relata isso em Efésios 1, de 3 a 8, que na nossa redenção por Cristo, Deus abundou para conosco em toda sabedoria. A sabedoria divina que trouxe a existência de todas as coisas é a mesma sabedoria que colocou em andamento, em funcionamento, um plano de redenção da humanidade caída. Então, o que nós temos neste item? A beleza da criação e a glória da redenção, que mostra a sabedoria divina em sua face singular. Apenas Deus, por sua sabedoria, podia criar o que criou e prover meios para remir ou redimir a humanidade caída. O que nós vemos mais aqui nesse item, 1.2, é que uma vez que os seres humanos não conseguem investir em grandes empreitadas sem que tenham traçado um plano criativo para isso, isso nos serve por base para pensar que Deus, o supremo governador do universo, que Ele mesmo criou para louvor da sua glória, Ele governa na exata proporção da sua sabedoria e dirige tudo conforme um plano pré-concebido, onde cada pormenor é previsto e são tomadas as devidas providências para a sua execução. E aí a gente vê a questão do pecado e pensa que tanto a entrada do pecado no mundo, quanto o advento de Cristo para a remissão do pecado de toda a humanidade, tudo isso consta do plano original. Se eu leio lá em Apocalipse 13, 8, lá está escrito que adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então você vê aqui que tem um plano divino em andamento. Em sabedoria, Deus fez tudo o que existe. A natureza não somente prova a existência daquele que a criou e lhe deu origem, como prova também pela maravilha da mesma criação, pela ordem, pela harmonia das leis que regem o universo, que esse Criador tem inteligência, ele tem poder criador, ele tem sabedoria, ele foi capaz de planejar,
Ele foi capaz de executar e ele é capaz de manter tudo aquilo que ele criou. Eu sugiro vocês lerem Jó, capítulo 12, dos versículos 7 ao 13. Porém, essa beleza original foi corrompida. E aí, a exuberância da criação de Deus pode ser vista por todo lado e contemplada por todo olho que consegue ver e admirar as grandes obras de Deus. Mas essa natureza é gemente e ela aguarda a sua restauração. Em forma original, tudo era bom, tudo que Deus fez era absolutamente bom, belo e inigualável. Mas com a queda, os seríssimos problemas para com a vida começaram, e o gemido da criação pode ser entendido então como a degradação de tudo aquilo que era originalmente bom. A criação que Paulo se referiu aqui, que está sujeita involuntariamente, se refere à criação irracional, à criação inanimada, uma vez que nós podemos entender pelo contexto das Escrituras que não se refere aos anjos, que não se refere aos demônios, muito menos aos seres humanos, significando que a queda não atingiu apenas as pessoas, mas também a natureza. E os sinais de decadência e de morte estão presentes por todos os lados. Então, Deus, por sua sabedoria, se manifesta na criação e no plano de redenção. O plano de redenção alcança não somente a criatura humana, mas também a natureza. A sabedoria divina nos proveu o que jamais poderíamos alcançar por nossos próprios méritos. Há uma promessa de Deus para a natureza que geme, e essa promessa divina para a natureza é de restauração. Haverá um novo céu e haverá uma nova terra. E há uma promessa divina para nós como filhos de Deus, de que haverá uma ressurreição para o nosso corpo, e aquela glória indizível que jamais se contou ao mortal, nós vamos poder então vivê-la na companhia de Jesus Cristo. O que nós temos nesta terra é dor, é lágrimas, é fraqueza, é doença de todo tipo, é morte. Mas apesar de tudo isso, nós não estamos caminhando para um destino desconhecido, nós não estamos indo para um lugar de tormento, mas nós estamos caminhando para a gloriosa ressurreição e bem-aventurança eterna com Cristo. E por fim, 1.3, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Deus é a fonte inesgotável. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Para compreendermos a vontade de Deus e andarmos nos seus caminhos, precisamos de muita sabedoria e de sabedoria que vem do alto. Fora disso, o que se tem é uma sabedoria terrena, uma sabedoria animal e até mesmo uma sabedoria diabólica. Bem, quando o apóstolo Paulo faz um comparativo entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, ele escreveu em várias passagens exaltando essa sabedoria de Deus. Romanos 11:33, por exemplo, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então nós precisamos pensar com bastante cuidado a respeito desse tema tão relevante. A Escritura nos ensina que somente Deus é sábio, que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria,
que Jesus Cristo, o filósofo, mestre, é a própria sabedoria. Nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E que Cristo nos deu esses tesouros em sua palavra, que é uma parte da sua mente. Portanto, se alguém tem amor à sabedoria, ele deve ir à palavra de Deus. É nela que uma pessoa aprende o temor do Senhor, aprende que esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a Bíblia reivindica ser a palavra de Deus inerrante e infalível, assim como é o Espírito Santo que produz esta crença nas mentes dos eleitos. Agora, uma coisa nós precisamos pensar. Realmente, Deus é a fonte de toda sabedoria. Mas para se apropriar do que Ele oferece, é preciso beber nessa fonte. Sem isso, não tem como, né? Você se apropriar e pode acontecer de morrer de sede estando ao lado da fonte. Quando nós bebemos desta água, como diz lá em João 3,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ainda lá no 4,14 de João, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de vida, que salta para a vida eterna. Então, quando nós bebemos nesta fonte, nós vamos nos apropriando do conhecimento da vontade de Deus e vamos administrando este conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e com inteligência espiritual. E isso vai nos permitir andar dignamente diante do Senhor e nos fará cada vez mais sábio. E somente nos tornaremos sábios segundo Deus, se vivermos em sua presença, procurando agradá-lo em tudo e frutificando em toda boa obra. Isso está lá em Colossenses 1, 9 e 10. Um desejo de Paulo para os cristãos de Colosso. Ele diz: por esta razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãos, nós estudamos as perfeições de Deus, nós estudamos a sabedoria de Deus, para que através da sabedoria de Deus nós possamos nos espelhar, nós possamos buscar recursos, nós possamos beber na fonte, para então irmos na graça de Deus, irmos na direção do Senhor, irmos no conhecimento de Deus, nos tornando cada dia mais sábios. Que o Senhor possa instruir a nossa mente nesse dia e nos ajudar a trilhar pelo caminho da sabedoria. Um bom e abençoado domingo para todos vocês. Fiquem agora com a discussão de dois assuntos muito relevantes, que é o conhecimento da transcendência divina e da imanência divina. Um bom e abençoado domingo a todos. Amém? A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero desejar a todos um excelente domingo, dizer para você que estamos felizes com essa oportunidade de mais uma vez podemos participar da Escola Dominical Online. Salve você com a paz do Senhor. Quero te dizer que Jesus te ama e que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Quero também aproveitar nessa manhã de domingo para agradecer ao meu pastor Moisés Pereira Pinto, pela oportunidade, pela confiança
Muito obrigado, pastor. Nós nos sentimos honrados com a oportunidade. Bom, irmãos, estamos aqui para falarmos sobre o tópico de número 2 dessa manhã, a transcendência de Deus. Nós já ouvimos hoje falar sobre a sabedoria e vamos ouvir agora um pouco sobre a transcendência de Deus. E o terceiro tópico vai falar sobre a imanência de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A transcendência de Deus é a qualidade ou estado de transcendente, o conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Ezequias Soares, Teologia Sistemática Pentecostal, é que descreve dessa maneira. A transcendência denota que Deus é um ser e não pertence à criação, que transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está, nesse sentido, separado da criação, haja visto existir antes da fundação do mundo. Esse final de semana, irmãos, estamos estudando alguns atributos de Deus, que a hora que a gente, num primeiro momento, ouve a descrição desses atributos, parece ser muito difíceis. Mas, na verdade, a gente observa que se você abrir o seu coração e deixar Deus te esclarecer, você vai observar que não são tão difíceis assim. A transcendência, o que é transcendência? Transcendência é você estar acima de, você estar separado, independente de. Deus, ele não depende de mim e de você. Deus, ele é o Criador, ele é o supremo Criador. Ele é grande, ele é tremendo, ele é majestoso. Deus está acima da criação que somos eu e você. Amém? Nós podemos observar na Bíblia alguns versículos que podem nos falar assim, sobre a transcendência de Deus. Não está descrito na Bíblia de uma forma direta, mas está intrínseco no texto sagrado esse atributo. Vamos ver aqui que não é possível defini-lo, mas podemos descrevê-lo parcialmente, com base naquilo que ele mesmo revelou na sua palavra. Diante da grande quantidade de versículos que mostram a transcendência de Deus, deixamos apenas alguns para a nossa meditação. Esses versículos e esse texto que nós acabamos de ler estão mencionados aqui no comentário da pastora Elianai Castellano, que faz esse estudo semanal para nos auxiliar na preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. Deuteronômio 7:21 diz que não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Em Jó 36, capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Louvado seja Deus. Salmo 47, o verso de número 2 diz: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra. Em Isaías 40, capítulo 40, versículos 25 e 26, diz o seguinte: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Glória a Jesus.
Na verdade, se nós formos meditarmos profundamente nessas coisas, nós vamos observar que Deus está acima do nosso entendimento. Como você poderia entender um Deus que entrega o seu Filho unigênito ali na cruz do Calvário, por amor, para salvar a mim e a você? A gente não consegue entender realmente. Deus está muito além, acima do nosso entendimento. É como o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, mais altos do que os nossos caminhos. Amém? Glória a Jesus. No tópico 2.1, aqui no item 2.1 do tópico 2, diz o seguinte: a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. O profeta Isaías destaca no capítulo 6, versículo 1, o cântico dos serafins, mostrando a transcendência de Deus. Eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, ou seja, elevado e exaltado sobre tudo e todos numa grandeza inalcançável. Está isso escrito em Isaías capítulo 45, versículo 18. Diante dele se dobrará todo joelho, e por ele jurará toda língua. Isaías 45, 23, parte B do versículo. É interessante nós observarmos isso, essa visão do profeta Isaías no capítulo 6. Ele tem uma visão tremenda da glória, do resplendor, do trono, da majestade de Deus. Ele descreve, ele tenta descrever que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. São as palavras que o profeta encontra para tentar descrever algo que é indescritível, na verdade. Num alto e sublime trono. O alto talvez a gente até entenda, mas na verdade esse alto ele tem o sentido de Deus estar além, acima da criatura, daquilo que foi criado. Sublime é algo que é a palavra que eu entendo que o profeta ele encontrou para descrever a beleza, para descrever a majestade, para descrever a grandeza do trono onde Deus se encontrava. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Glória a Jesus. Esse trono ele se encontrava elevado, numa altura inalcançável pelo profeta. Ele viu, ele estava de longe e teve essa visão. Louvado seja Deus. O comentarista da nossa revista, ele escreveu o seguinte para nós aqui: Deus não é uma mera qualidade da natureza, não é uma força da natureza. Ele não está simplesmente mais elevado, ele não está só, ele não é alguém maior do que o ser humano. Ele também não está limitado à nossa capacidade de compreendê-lo, porque nós temos em nossa natureza o desejo, temos uma característica de procurar entender tudo, descrever tudo, definir tudo. Mas Deus ele não está limitado a isso. Deus é muito mais, Deus está além daquilo que nós, com a nossa pequenice, conseguimos entender ou conseguimos descrever. Se alguém tenta descrever, nós já ouvimos alguém tentar descrever Jesus, dizendo que ele foi o homem perfeito, que ele era o homem que estava acima dos outros seres humanos, igual a ele não haveria um outro, porque realmente não vai haver, ele não é um ser humano só. Ele estava na qualidade, na característica ali do corpo humano, mas ao mesmo tempo ele tinha a característica divina, ele tinha os atributos de Deus também nele.
Então nós não podemos, no nosso pensamento, nos permitir a pensar que Deus ele está limitado àquilo que nós, enquanto ser humano, a dimensão em que nós vivemos hoje, nós conseguimos entender, porque Deus transcende o nosso entendimento, Ele está acima, muito acima daquilo que nós podemos descrevê-lo ou até mesmo entendê-lo. Deus, Ele é único, não tem outro igual ao nosso Deus, não há outro igual. Ele só, é um só existe um Deus, Criador do céu e da terra, só existe um Deus todo-poderoso, Ele transcende, porque Ele é o Criador. E interessante, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, que Deus não depende da criação, Ele não depende da criatura para subsistir, para ser Deus. Deus é Deus. Nós costumamos cantar um hino que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se eu adorá-lo, se nós adorarmos ao Senhor, Ele é Deus. Se nós não adorarmos, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não depende de mim e de você para ser o Deus glorioso, altíssimo, como o Senhor é. Você não pode fazer comparações para tentar compreender Deus, a não ser que Ele garanta essa comparação, porque nada existe comparável a Deus. Deus é incomparável. Alguém pode dizer assim, Deus parece com isso ou parece com aquilo. Nós não temos esse direito de comparar o Senhor, porque o Senhor é altíssimo, o Senhor está além da nossa compreensão. Não há nada que possa nos permitir ou que tenha a grandeza de Deus para que nós possamos compará-lo. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das criaturas. Isso está no item 2.2 do tópico 2. O profeta Isaías continua a falar sobre a transcendência de Deus quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Não dá nem para comparar a altura dos pensamentos e os caminhos de Deus. Acabamos de falar isso, né, irmãos? Com o pensamento e com os caminhos do homem natural. Deus está acima da criação e sobre ela. Deus está acima da criação e está ao mesmo tempo contemplando a criação em todo tempo, em todo momento. Deus nos está contemplando. Ele contempla o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor está... A imanência de Deus, que vai ser tratado daqui a pouco, no próximo tópico, ela nos diz isso, que Deus... Na verdade, Deus, a transcendência diz que Deus está acima de nós, não depende de nós, o Senhor é altíssimo, mas a imanência diz que ao mesmo tempo Ele pode habitar em nós e estar conosco. Esses atributos de Deus são tremendos, irmãos. Não dá nem para comparar a altura dos pensamentos e o caminho de Deus com o homem natural. Deus está acima da criação e sobre ela. Nós somos o barro e Ele o oleiro. Nós somos feitura das suas mãos. Está escrito em Isaías capítulo 64 e o versículo de número 8. O comentarista escreve para nós aqui o seguinte: a única compreensão que você pode ter da natureza de Deus é aquela que Ele lhe concede, porque nada há no universo igual a Ele. É interessante esse comentário, porque, na verdade, Deus ele sempre está procurando se revelar ao homem. Ele se revela ao homem de diversas maneiras, em diversos momentos. Talvez ele possa se revelar a você no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de dor. Talvez Deus se revele a você no momento em que você menos espere, no momento da sua chamada para a obra do Senhor, mas Deus se revela a nós, e é isso que o comentarista está querendo dizer aqui.
Qual o dimensionamento, o entendimento que nós podemos ter de Deus? Ele faz essa pergunta e a resposta é que o tamanho, o entendimento, é a revelação de Deus para mim e para a sua vida. Conforme você busca e se aprofunda em buscar o Senhor, Ele vai se revelar a você e mostrar-se a você. Nós estamos vivido dias, irmãos, que tem sido bastante complicado. Nós estamos falando aqui de um atributo de transcendência de Deus, de um atributo que diz que Deus é altíssimo, que Deus está muito acima de nós. Estamos falando que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Estamos dizendo que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E ainda assim vivemos dias que pessoas ainda têm um entendimento achatado, um entendimento defeituoso de Deus, achando que Deus está à disposição dele ou dela, que Deus pode ser tratado de qualquer maneira. Aproveito aqui para dizer para você, se Deus é grande, se Deus é altíssimo, se o Senhor ele é poderoso, Ele está numa altura que nós não podemos alcançar humanamente falando, devemos tratá-lo então como alguém altíssimo, ter o temor, ter o respeito que o Senhor Deus merece na nossa vida. Temos visto nos dias de hoje, e me compreendam bem, por favor, porque nós aqui, é obrigação nossa falarmos sobre isso. As pessoas estão falando de um Deus altíssimo, de um Deus tremendo, tratando Deus como você, quando cantam uma música, quando estão apresentando um tipo de música, porque eu não creio que eu possa chamar isso de louvor. Alguém comparando Deus, colocando Deus como se fosse seu subserviente. Tenham cuidado, porque o Senhor é altíssimo. E como altíssimo deve ser tratado como altíssimo. O nosso Deus, Ele está, através do atributo de imanência, Ele está perto de nós, Ele está sempre junto de nós, mas nós nunca podemos confundir o nosso Deus com qualquer pessoa, com qualquer coisa que esteja às vezes do nosso lado. E algumas pessoas, alguém tem feito isso, tem feito essa confusão. Louvado seja o nome do Senhor. No item 2.3 do tópico de número 2, diz o seguinte: a transcendência de Deus esclarece que Ele está no céu e na terra. Jesus nos ensinou que, em nossa devoção, devemos orar sim: Pai nosso que está nos céus. Mateus, no capítulo 6, versículo 9, Jesus nos ensina essa oração. Estamos diante de um Deus infinito e transcendente. Trata-se de um ser que não só existe além do tempo, mas transcende. É um ser infinito, sem início ou fim, mas que também existe acima e além de toda a criação, transcendendo-a. As coisas criadas nem limitam, nem contém o Criador de todas as coisas. Uma vez que são finitas, Deus é o totalmente outro, aquele que está acima de toda a criação, conforme Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Mas não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo, como seu Deus, conforme registrado na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo de número 16. Aleluia! A gente tenta, muitas vezes, procura entender Deus, a gente tenta, muitas vezes, entender como Deus pensa, como Deus sente, mas eu quero te dizer que jamais nós vamos conseguir, porque, conforme está escrito aqui, Deus ele é infinito, ele transcende. É interessante, eu queria compartilhar com você aqui, uma vez eu, estudando teologia, o professor ele deu uma explicação e eu gostei muito disso,
Porque para mim e para você é como se existisse passado, presente e o futuro, não é isso? Nós estamos vivendo agora o presente, nós estamos no presente agora. E a gente jamais, nós, enquanto nesse templo que nós habitamos, neste tabernáculo, jamais nós vamos ter a visão dos três, passado, presente e o futuro. Mas Deus, ele transcende, e transcendência quer dizer que ele está aqui em cima. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Talvez eu consiga, de alguma forma, te dar uma ideia, porque jamais e não tenho a intenção de fazer você entender, conseguir entender o que é transcendência. Mas essa pessoa conseguiu alcançar o meu coração, isso ficou gravado aqui, porque é verdade. Deus, ele pode, ele consegue visualizar o passado, o presente e o futuro. Ele está de cima e olha. O dia e a noite existe para mim e para você. Deus transcende isso porque ele está acima do globo terrestre. Ele consegue ver o dia, ele consegue ver a noite. O ontem, o hoje e amanhã existe para mim e para você. Mas para Deus não. Ontem, o hoje e o amanhã para Deus é a mesma coisa. Entenda, meu irmão, os nossos pensamentos, eles estão muito aquém dos pensamentos de Deus, e os caminhos de Deus muito aquém dos nossos caminhos, muito além dos nossos caminhos. Entenda isso e você vai ter uma vida melhor. Entenda isso, aceite os preceitos do Senhor. Muitas vezes nós passamos dificuldades e às vezes algumas pessoas tendem a questionar o Senhor, algumas pessoas tendem a perguntar a Deus por quê. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã de domingo, nesta bela manhã de domingo: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus, ele tem poder para mudar o quadro, para mudar a situação. Deus tem poder para mudar a sua vida. O Senhor pode, o Senhor quer transformar a sua mente, o seu coração. E olha que eu não quero dizer isso somente para quem não tem Jesus não, irmão. Estou dizendo isso para nós, servos e servas do Senhor. Porque muitas vezes nós endurecemos os nossos corações e não permitimos ao Senhor trabalhar em nossa mente, não permitimos ao Senhor trabalhar em nosso coração. A gente tem mania às vezes de dizer assim: eu sou assim, eu não mudo. Eu quero te dizer que você tem o Espírito Santo na sua vida, que você tem o Espírito Santo no seu coração, e você pode sim mudar. Se você quiser, se você desejar, você vai poder lutar com a sua natureza, com a natureza humana, porque agora você tem o Espírito Santo. E o Deus que é tremendo, o Deus que é altíssimo, ele vai te ajudar a mudar, a se transformar, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas criadas, elas não podem limitar o Criador, uma vez que são finitas. Eu e você existimos por um espaço de tempo, mas Deus não, Deus é eterno, Deus sempre existe, Deus sempre existiu. Ele estava lá ainda quando tudo foi criado, o Senhor já estava lá, foi Ele quem criou. Por isso, Ele não está limitado à criatura, à criação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus possa, através do Espírito Santo, falar melhor em seu coração e te ajudar a entender estes atributos tão importantes de Deus. Porque Deus é altíssimo, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus está acima das suas alturas. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo nós estamos estudando a lição de número 10 da nossa revista, que fala a respeito da sabedoria, transcendência e imanência de Deus. Já vimos no tópico de número 1 a respeito da sabedoria infinita do nosso Deus, por intermédio de qual Ele criou todas as coisas.
Vimos também no tópico de número 2 a respeito da transcendência do nosso Deus. E agora, no tópico de número 3, nós iremos falar um pouco a respeito da imanência do nosso Deus Todo-Poderoso. Somente recapitulando, a transcendência de Deus é a demonstração que o nosso Deus ele é superior a todas as coisas, pois todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Ele as criou, mas ele nunca foi criado. E essa superioridade de Deus, ela vai além da compreensão humana. E nada pode contê-lo ou limitá-lo. E Deus também, ele independe de sua criação. Mas a imanência de Deus, ela já se refere ao envolvimento de Deus com a sua criação. Não é porque Deus ele precisa se relacionar com a sua criação, mas é porque a criação de Deus necessita dele para a sua subsistência. Sabemos que Deus criou todo o universo e todas as coisas que existem por intermédio da sua palavra. Ele os criou e os firmou, e tudo está sustentado pelo próprio Deus. Além disso, Deus criou também o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas a palavra de Deus revela que Deus criou o homem em particular do pó da terra, e depois ele soprou em suas narinas, soprando assim o fôlego de vida sobre a vida do ser humano. E este fôlego de vida, ele trouxe para as nossas vidas o Espírito que temos no nosso interior. E é este Espírito que Deus nos dotou, que tem o relacionamento com o Espírito de Deus. O Espírito que Deus nos deu como sopro da vida é o Espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus de forma diferente de todas as demais criaturas que não possuem este Espírito. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 12, versículo número 7, diz que após a morte do homem nesta terra, o pó, a matéria, volta para a terra, mas o Espírito volta para o próprio Deus. Isso nos traz o entendimento, a compreensão de que o fôlego de vida, o Espírito que em nós habita, este Espírito, ele é algo emprestado pelo nosso Deus. E a palavra de Deus nos revela, em Eclesiastes 12, 7, que o pó voltará para a terra, mas o Espírito volta para Deus. O que nos traz a compreensão de que nós, servos de Deus, seres humanos, somos sustentados pelo nosso Deus. E sendo assim, somos totalmente dependentes dele. Mas apesar de Deus ser um ser ilimitado, ele também habita no interior daqueles que se relacionam com ele, daqueles que se entregam a ele. A palavra de Deus em Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Este versículo nos deixa claro a respeito da transcendência e imanência de Deus. Ele começa na parte A, relatando que Deus habita num alto e sublime trono, ou seja, Deus está assentado no teu trono no céu. E isso demonstra a transcendência do nosso Deus. Mas ele continua na parte B do versículo dizendo: mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde
e novo alento ao coração do contrito. O Senhor, apesar de ser transcendente, está no seu alto e sublime trono dos céus. O Senhor também, Ele relata através da sua palavra, que Ele habita também no coração dos humildes, para que possa dar força, para que possa dar paz e alegria àqueles que o buscam de todo o coração. Um outro texto da palavra de Deus que também demonstra a transcendência e imanência do nosso Senhor está em Isaías, capítulo de número 6, dos versículos 1 ao 3, que diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vemos aqui no versículo de número 1 deste pequeno texto da palavra de Deus que o profeta Isaías pôde ter uma revelação e uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono, aonde serafins o exaltavam, aonde ele era engrandecido e entronizado. Mas também podemos ver no versículo de número 3 que ele relata que os anjos proclamavam, dizendo que a terra inteira está cheia da sua glória. Com isso nós podemos perceber que Deus, apesar de estar do seu trono de glória, Ele também está nesta terra, e a terra toda está cheia da glória de Deus. Nós podemos observar a glória de Deus em todos os feitos do nosso Deus ao nosso redor. Quando nós olhamos para o céu, nós podemos perceber a glória de Deus. Quando olhamos para os luminares, podemos perceber a glória de Deus. Quando olhamos para a obra da criação de Deus, nós assim podemos perceber a glória de Deus. E Deus, Ele está tanto no céu como também em toda a terra. E como nós, como cristãos, nós fazemos parte também do contexto do teísmo, que é a compreensão e o entendimento de que nós cremos em um único Deus, Criador de todas as coisas. Este Deus, por intermédio dele, foram criadas todas as coisas e todos os seres que nele habitam, assim também como o homem. E essa crença que nós temos no teísmo admite também a imanência do nosso Deus, porque ela entende que aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, estes recebem a presença do Espírito Santo de Deus em seus corações e assim então Deus passa a habitar no interior de suas vidas. Pela ótica humana, parece ser incoerente que um ser transcendente possa também ser imanente. Pois como podemos compreender que um ser ilimitado possa ser colocado dentro de algo limitado? Como, por exemplo, seria possível inserir o universo dentro do planeta Terra? Sabemos que isso não é possível, mas o nosso Deus, Ele é um ser supremo, soberano e um ser que possui todo o poder sobre todas as coisas. E a palavra de Deus, em 2 Coríntios 2,14, nos revela que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então essas coisas, nós servos de Deus, nós cremos e podemos até mesmo compreendê-las, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, a qual nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, este Espírito que nos dota de capacidade e compreensão daquilo que o mundo não pode compreender.
Aos olhos humanos, isso é loucura, mas aos olhos daqueles que verdadeiramente já se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e receberam do Espírito Santo de Deus, estes sim conseguem compreender estas coisas. No item 3.1, nós temos o seguinte subtítulo: a imanência de Deus significa que Ele está dentro de sua criação. Vimos na explanação do tópico 3 que Deus, Ele se relaciona com a sua criação, e isso é a imanência de Deus, o relacionamento com sua criação, e que toda a terra está cheia da sua glória, e que Ele habita no interior daqueles em que se entregam a Ele. E isso também está confirmado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 6, versículo de número 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então o apóstolo Paulo, ele nos traz o ensinamento que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós somos morada do nosso Deus. E isto confirma a imanência de Deus, isto confirma que Deus, Ele habita dentro do interior da vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas apesar de Deus preencher toda a criação com a sua presença, não podemos confundir o nosso Deus com a criação, porque a essência de Deus é diferente da sua criação. A palavra de Deus em Isaías 66, versículos 1 e 2 diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A matéria, ela não pode conter o Senhor. Nada que nós possamos criar, nada que a criação de Deus possa realizar, consegue conter a imensidão da grandeza do Deus a qual nós servimos. A própria palavra de Deus nos revela aqui neste texto a qual nós lemos agora: que espécie de casas vocês me edificarão? Nós não temos nenhuma capacidade para criar nada que venha conter o nosso Deus. No subsídio da nossa pastora Elianai, diz o seguinte: a grandeza do poder de Deus vê-se de maneira extraordinária no modo e no resultado da criação. A sua onipotência se revela claramente de maneira miraculosa no faça-se da criação. Deus apenas falou e tudo veio a existir. Nós já vimos aqui, já foi falado, que Deus criou tudo por intermédio apenas da sua palavra. Que tipo de matéria-prima Deus usou para a criação de todas as coisas? No início, nada existia e tudo passou a existir por intermédio da palavra de Deus. Deus não usou matéria-prima alguma, senão apenas a sua palavra. E o que nós poderíamos fazer ou criar para poder comportar o Senhor com algo que foi criado por Ele mesmo, com algum tipo de matéria-prima? O comentarista da revista nos revela: Deus não está em nenhuma matéria, muito menos na nossa. Além disso, a nossa matéria também não é Deus. Contudo, Deus age em sua criação, pois, por ser transcendente e imanente, tem essa possibilidade de agir a qualquer distância sem que nada o impeça, tanto em particular
ou em todos. O nosso Deus, por ser transcendente e imanente, nada pode impedi-lo de trabalhar na vida do ser humano, seja em particular ou seja num contexto geral. E nada pode impedir o agir de Deus. Deus, ele é onipresente. Ou seja, Deus, ele está em todos os lugares. Mas o nosso Deus, ele não se relaciona com o pecado. O nosso Deus, ele se relaciona somente com aqueles que foram justificados perante ele por intermédio da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de Deus estar em todos os lugares, aonde está o pecado, Deus não se relaciona. Mas aonde estão aqueles que se entregaram a Deus através do reconhecimento do sacrifício e do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, com estes Deus se relaciona e nesses Deus habita. A matéria não pode conter o Senhor, porque Ele não é matéria. Mas o Senhor é o Deus que habita dentro da vida do ser humano que nele confia. E Ele também nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotando de inteligência, para que nós possamos nos relacionar com Ele de uma forma racional. E chegando a uma conclusão desse tópico 3.1, nós podemos entender que o que é difícil para Deus? O que seria impossível para Deus? Se Deus criou todas as coisas, se Ele que é o Criador de toda a matéria, e nada pode contê-lo. E assim nós podemos perceber que Deus, Ele está presente em todas as coisas e que Ele não abandonou a sua criação. O nosso Deus é aquele que se relaciona com os seus, que tem o prazer de abençoar a vida daqueles que lhe servem e que fazem com que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que lhe amam. O nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa de lado, mas o nosso Deus é um Deus que tem prazer em trazer paz, alegria e abundância de vida para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. No tópico de 3.1, nós vimos que Deus age na vida da sua criação. Deus é aquele que trabalha para os que nele confiam, Deus é aquele que traz paz, alegria e vida em abundância para aqueles que se relacionam com Ele. No tópico 3.2, nós vamos ver que Deus, Ele também age através da sua criação. Deus não precisa do homem para operar milagres, porque conforme já vimos nesta lição, o nosso Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra, sem a utilização do ser humano para que esse milagre pudesse ser realizado. Até mesmo porque nada ainda existia, o ser humano ainda não tinha vindo à existência. Mas nós vamos ver também que Deus, Ele se agrada em utilizar o homem em alguns dos seus milagres. Se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver na Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo de número 6, que Deus utiliza o homem para que o milagre da queda das muralhas de Jericó viesse a ser realizado. Não porque Ele precisa do homem, mas porque Ele ama o homem e quer se relacionar com o homem e tem prazer em utilizar o homem como instrumento em suas mãos. A palavra de Deus nos revela que Deus determinou a Josué e a todo o povo de Israel que marchasse uma vez em volta de Jericó durante 6 dias. Uma vez por dia o povo marchava em volta de Jericó. Mas a ordem de Deus era que no 7º dia eles viessem a marchar
7 vezes ao redor de Jericó, e na 7ª vez, ao término desta volta, ele determinou com que as trombetas fossem soadas, e com o grito do povo, juntamente com as trombetas, Deus iria operar o milagre de derrubar as muralhas, para que assim Israel pudesse tomar Jericó. Humanamente falando, impossível, mas Deus ali operou o milagre e utilizou a sua criação para a realização deste milagre. Um outro milagre também, a qual Deus utilizou o homem para realizar, foi a transformação de água em vinho. O Senhor Jesus Cristo estava ali naquele casamento a qual estava se acabando o vinho, e quando o vinho veio a acabar, o Senhor Jesus determinou com que homens viessem a encher 6 potes com água, e cada pote daquele estimava-se cerca de 80 a 120 litros. E quando aqueles homens terminaram de encher aqueles potes com água, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo determinou com que fosse levado aquele líquido ao mestre-sala para que ele pudesse assim provar. E quando o mestre-sala provou daquele vinho, ele ainda disse: este vinho é melhor do que o primeiro. Com isso nós podemos ver que Deus, mais uma vez, ele operou o milagre também com a utilização da sua criação. E entre outros textos também da palavra de Deus, a qual também nós podemos trazer uma referência da multiplicação dos pães, a qual relata a palavra de Deus, que um jovem havia levado 5 pães e 2 peixinhos, e através desses 5 pães e 2 peixinhos, Deus veio realizar o milagre da multiplicação e assim alimentar cerca de 5.000 homens. É o que nos diz a palavra de Deus. No subsídio da pastora Elianai, nós vamos ver que, por ser um Deus pessoal, envolve-se diretamente com suas criaturas, garantindo que as mesmas prossigam ativas no plano eterno por ele criado. Deus, por ser um ser pessoal, ele se relaciona com o homem, e através desse relacionamento com o homem, ele também garante que o seu plano eterno, por ele já pré-estabelecido, venha a prosseguir na vida do ser humano. O homem foi criado por Deus um ser limitado, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. E após a queda do homem, o homem se limitou ainda mais, porque ele perdeu muito no relacionamento dele para com o Senhor. Mas através da obra redentora de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos concedeu poder para que, através da fé, pudéssemos realizar milagres em seu próprio nome. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos dotou de autoridade e poder para que, através da fé no Senhor Jesus Cristo e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pudéssemos realizar milagres. É o que podemos também ver o que está escrito na palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 9, versículos de 27 a 29, que diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E este texto da palavra de Deus nos deixa claro a importância da fé para que as coisas possam acontecer. O Senhor Jesus Cristo disse àqueles 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E aqueles 2 cegos responderam: sim, Senhor. E o Senhor então respondeu a eles: que seja feito conforme a fé que vocês têm. E aqueles 2 cegos, demonstrando fé,
eles foram curados, porque assim a palavra de Deus nos relata. E em Mateus 10:1 diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E também no capítulo de número 10, versículo de número 8 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Com isso nós podemos perceber que Deus nos dotou de autoridade, Deus nos dotou de poder, e com fé no Senhor Jesus Cristo, Ele nos usa para que os milagres de Deus possam ser realizados aqui nesta terra. E o Senhor, então, Ele nos usa para que nós possamos demonstrar a sua grandeza a todos aqueles que nos cercam, através da realização de milagres a qual Ele nos dotou de poder. Mas não somente na realização de milagres, mas principalmente na proclamação do Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele deixa a sua velha natureza para trás e ele se torna em uma nova criatura. E quando ele se torna uma nova criatura, ele deixa de ser apenas criatura de Deus e passa a ser agora filhos de Deus, adotado pelo próprio Deus. E isso se dá por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós somos adotados como filhos de Deus e somos dotados de poder, o Senhor Deus também nos determina em Marcos 16:15 que nós temos que ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. E quando nós estamos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos demonstrando também a sua grandeza e estamos mostrando o milagre maior a qual Deus pôde fazer, que é a restauração do ser humano, que sofreu a queda lá no jardim do Éden, mas que Deus enviou o seu Filho amado para que através do seu Filho ele pudesse novamente ser reestruturado e voltar à presença de Deus. E assim podemos perceber que Deus nos usa para demonstrar a sua grandeza, não só os seus milagres, mas também a proclamação do Evangelho, que é o maior milagre, que é a regeneração do homem que estava no pecado e agora, justificado por Cristo, volta a se relacionar com Deus, tendo uma nova vida. E no tópico de 3.3, vai falar a imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. O comentarista da revista diz: assim, a imanência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecê-lo e relacionar-se com ele, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. O subsídio da pastora Elianai vai dizer: ele é Emanuel, o Deus conosco. Esta é uma verdade que nunca deveríamos negligenciar, que Deus há como nosso Deus. A palavra de Deus revela que Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se relaciona conosco. E nós nunca devemos negligenciar esta palavra. Nós nunca devemos esquecer que Ele é um Deus que se relaciona e quer se relacionar conosco a todo instante. E isso deve despertar em nós o interesse a cada dia de nos relacionarmos ainda mais com Deus. A palavra de Deus nos revela que no início, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, todos os dias na viração do dia, Deus se fazia presente e se relacionava face a face com Adão e Eva, porque Deus tem o prazer de se relacionar com a humanidade. Deus ele não precisa se relacionar com a humanidade,
porque o seu relacionamento já é eterno. A palavra de Deus nos revela que Deus, ele é um Deus triuno. Ou seja, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Os três são um único Deus. E quando olhamos a palavra de Deus em João 17,5, diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus Cristo, agora falando com o Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, Ele diz para que o Senhor venha glorificá-lo, com a mesma glória que Ele já tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Isso nos demonstra que antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor Jesus Cristo já se relacionava com o Pai na eternidade. E da mesma forma, o Espírito Santo de Deus se relacionava com o Pai e também com o Filho. E Deus é um Deus que se relaciona, mas Ele é autossuficiente, Ele consegue se relacionar por si só, porque Ele mesmo se relaciona consigo mesmo. Mas o nosso Deus, Ele escolheu a nós para nos relacionarmos com Ele. E essa escolha de Deus foi por amor. Por amor Ele escolheu a humanidade. E com a queda, o homem perdeu este relacionamento com Deus, a qual Adão e Eva tinham face a face com o Senhor. Mas, através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu a oportunidade de novamente nos relacionarmos com Ele. Em João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que nós tenhamos somente um relacionamento com Ele, abençoado nesta terra, uma vida de paz, uma vida de alegria nesta terra, porque aqueles que se relacionam com Ele já sentem a sua presença aqui nesta terra e já são dotados de paz, alegria e abundância de vida. Mas Ele diz nas Escrituras Sagradas que Ele quer que nós não venhamos perecer, mas venhamos herdar a vida eterna. Ele quer que nós continuemos esse relacionamento com Ele por toda a eternidade. E nessa eternidade o relacionamento será face a face, assim como foi na criação, assim como foi no início de todas as coisas. E Deus tem prazer neste relacionamento pelo seu grande e infinito amor. E isso deve despertar em nós o desejo de buscar a Deus. O nosso relacionamento não deve ser um relacionamento estático somente no passado, no dia na qual nós dissemos que reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Não. Este relacionamento ele tem que ser diário, ele tem que ser buscado diariamente. A cada dia o Senhor quer se relacionar conosco de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais o Senhor Deus se revela às nossas vidas. Quando eu procuro ler as Escrituras Sagradas, quando eu procuro buscar a face de Deus através da oração, quando eu procuro me relacionar com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço ao Senhor, mais Ele se revela a mim. E isso deve ser constante na vida do servo de Deus. E isso deve ser algo que venha inflamar dentro do coração do servo de Deus todos os dias de suas vidas. Nós não podemos deixar com que esse relacionamento venha se limitar, mas o nosso Deus tem infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar a nos oferecer. E nós só vamos conseguir prosseguir e conhecer a Deus e prosseguir neste relacionamento com Deus, buscando a face dele diariamente e conquistando a cada dia mais a porção diária que Deus tem para cada um de nós. E lendo essa conclusão, e também fazendo um paralelo com o subsídio da pastora Elianai, nós podemos ver o seguinte: por isso o mundo anda perdido, não encontra descanso nem esperança, pois desprezou a verdade de Deus. Nós que já temos aprendido que o que está na palavra de Deus é 100% verdadeiro e digno de aceitação, podemos entender que
tanto a sabedoria de Deus como sua transcendência e imanência são o que temos de mais exemplar, substancial e norteador de nossa vida nesta terra. Deus seja louvado. Podemos então assim concluir que nós que cremos na palavra de Deus, que sabemos que Ele é um Deus que tem toda a sabedoria, que é um Deus transcendente, que é um Deus imanente, Ele é um Deus que está sempre conosco, operando em nossas vidas. Apesar de não ser matéria, mas é um Deus que escolheu se relacionar conosco, nos direcionar através deste relacionamento e nos trazer paz, alegria e descanso. E assim podemos dizer verdadeiramente: Deus seja engrandecido. A paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa dar a cada um de nós um domingo muito abençoado na sua presença.